Você já pensou alguma vez na sua vida, vou largar tudo e vou vender canga na praia? Pois é exatamente isso que a Fernanda Selmo pensou e fez. Só que daí deixa eu te perguntar, quando você tomou uma decisão como essa, em que momento você sabe como que você vai conseguir faturar 10 mil reais, 20 mil reais vendendo canga? Que estratégia você vai adotar para fazer com que você também tenha um alto faturamento durante o inverno? São coisas como essa que a Fernanda não sabia responder e que, por conhecer o método Sustente, o Fábrica de Futuro, o curso Adelante, as estratégias de alta performance e participar de uma comunidade chamada Empreende Verde, ela transformou a sua vida e hoje ela mora em João Pessoa e acabou de me contar num depoimento que ela gravou que se ela não tivesse conhecido o trabalho que a gente está fazendo juntos, talvez ela já tivesse desistido. Imagina você ter que abrir mão do seu sonho simplesmente porque você não está sabendo vender. Se vender é o problema da sua marca, da sua empresa, do seu produto sustentável, saiba que eu ensino estratégias de alta performance para venda de produtos ou serviços sustentáveis. E eu faço isso, eu adotei essa bandeira porque eu acho que o mercado está simplesmente carente disso. Eu entendo que a gente quer, muita gente quer salvar o mundo, muita gente está cheia de boas intenções, mas as coisas precisam de estratégia, precisam. Você sabe gerar fluxo de vendas da sua marca sustentável? Se você decidir, ok, vou fazer agora uma nova receita, um volume maior de receita, você sabe exatamente o que fazer para gerar isso? Então, se você não tem controle sobre o seu processo de vendas, está na hora de você seguir o perfil Empreende Verde, chamar o seu amigo Eco, porque aqui eu acredito que donos de negócios sustentáveis vendendo muito é o que salva o mundo. E por conta disso, eu criei um evento gratuito que vai acontecer do dia 5 a 8 de setembro, que se chama A Revolução Sustentável. Esse é um mini curso onde eu vou mostrar o passo a passo da estratégia mais infalível para você não só ter alta performance na venda de produtos ou serviços sustentáveis, mas também para você saber atrair um cliente apaixonado, que dá valor para sua oferta e que te recomenda para outras pessoas e que te ajuda na construção de um legado. Tá boa essa promessa para você ou você quer mais? Para você ver como a gente faz tudo isso, hoje eu convidei a Fernanda para fazer uma live para contar o case dela, mas a Fernanda é uma esperta que disse, Fabiola, você me mandou 12 estratégias de alta performance até agora desde que eu tô na comunidade Empreende Verde. Posso usar essa live para exercitar ao vivo essas estratégias e pensar no meu negócio com você enquanto os outros assistem? Eu disse, podemos usar essa live do jeito que você quiser. Porque essa sequência de lives, ela se chama Primeiros Passos e ela tem o objetivo de mostrar como é que você começa um negócio sustentável, como é que você cria as estruturas para poder ter um negócio menos dependente de você. E ela ainda vai chegar nessa fase, porque ela está começando e no começo você tem que estar encabeçando tudo. E além de ser menos dependente de você, que tenha uma cultura organizacional forte e que traga essa construção de legado, que traga a transformação que a gente quer colocar no mundo. Então hoje vocês vão ver ao vivo, tô chamando aqui a Fernanda para entrar comigo, pra gente exercitar, não sei quantas vai dar nessa live, mas pra gente exercitar as atividades Empreende Verde. E olha a barbada, essa escolha da Fernanda vai te fazer ter acesso a um conteúdo que você jamais teria, que só chega para os meus mentorados. Seja muito bem-vinda, Fernanda! Alô, olá todo mundo. Oi, Fabi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Não sou muito boa ao vivo assim, mas vamos ver o que dá. Ah, A gente começa engatinhando, depois a gente caminha, depois a gente corre, depois a gente anda de patins. Calma. boa, boa. Tô começando a mostrar minha focinha agora, Mas né, por causa da assim, Make Over. começa, eu acho que talvez te apresentando, né? Contando um pouquinho da tua história para as pessoas, quem você é, o que que você fazia, o que que você tem feito hoje. Bom, eu vim do mundo corporativo, né? Fiz engenharia, bom, meu nome é Fernanda, né? Tenho 42 anos, sou mãe de um filho que está trancado ali, tá com corrente ali na sala,
para vir aqui. Vou ter Essa cadeado, correndo audiência cadeado aqui com a vai vida de chamar, bolsa. essa audiência aqui vai Eu chamar vi, assistência na hora. eu vi ele e falei, olha, nem se cair a casa, você vem, mas já já tá pegando fogo ali. Quando você, se de repente vocês viram uma fumaça, eu vou ter que sair correndo. Aí, mas enfim, um filho de 6 anos, que é um terror. Eu falo que hoje em dia ter um filho já a casa cai. Imagina, eu acho que as mães de 3, eu assim, venero, porque é dureza, viu? Agora, Mas aqui nós somos em 7, né? A minha mãe diz que o primeiro é de cristal, o segundo de borracha e os terceiros são tudo de ferro. e assim, eu falo que a mãe não deve ser normal. Porque de 1 você já não fica muito normal. Agora, de mãe, acima de 2 para cima, você já não é muito normal. Tem que dar um desconto para a mãe, porque dá para a pessoa, a mulher, a mãe de 2, que acima de 2 já não é muito. Você não pode ficar muito normal. Aí assim, fora ele, eu tenho a filha agora, Make You Better, né? Que é a empresa, essa empresa nova. Então, eu vim do mundo, voltando um pouco, vim do mundo corporativo, tive empresa também lá em São Paulo. Eu tinha uma empresa com 50 funcionários, mas aí larguei tudo agora para viver um sonho, que é ter uma empresa que pareça comigo, com meus valores, né? Primeiramente. Então está sendo um desafio agora ter uma coisa totalmente nova. Assim, acho que como você também larguei tudo que eu tinha antes, larguei um salário bom, larguei um mundo que até então todo mundo fala, ai, Fernanda, você é louca. Mas às vezes eu acho que ser louco é o contrário, né? Ser louco é você viver uma vida que não é sua, né? Que não parece com você. Então, para mim, depende do que é loucura. Acho que loucura é outra coisa, assim, é você Já não dizia, se dar a oportunidade. já dizia Ney Mato Grosso, né, na música dele. Mas louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz, não Não é é? feliz, né? É isso. É tipo Então isso. assim, eu tô nessa busca de viver uma nova vida que pareça comigo, assim, sabe? Que tenha os mesmos valores. Eu fiquei 11 anos em São Paulo construindo uma coisa, construindo uma empresa que não tinha nada a ver comigo e cada vez mais infeliz, cada vez mais afundada naquilo, cada vez com a pretensão, né, dela crescer, mas como que eu queria que ela crescesse, mas não queria ao mesmo tempo. Como é que pode, né? Que quando começa a brigar com seus valores, você começa a jogar contra às vezes, sabe? É engraçado isso, que não. Aí começou a falar, eu falei, gente, socorro. E aí foi quando pá, explodiu. E aí faz desde fevereiro que eu até mudei de São Paulo, eu vim, já queria mudar num lugar que tivesse uma qualidade de vida melhor, que São Paulo ele tem uma coisa que cada vez te engole, você cada vez trabalha mais e tem menos vida. E tem uma coisa assim que eu já tinha morado no Rio de Janeiro e eu tinha sentido já uma outra coisa de morar fora da cidade, que a cidade tem muito isso de inspirar você trabalhar demais e muito, sabe, correr atrás de um dinheiro cada vez não te faz mais feliz, mas não é proporcional, sabe? Uhum. Então agora meus objetivos são trabalhar com o que eu acredito e ter uma qualidade de vida para o meu filho, né, para minha família, através disso, né? Então todo mundo fala que as meninas que são da galeria lá que eu tenho a loja falam, nossa, seu olho brilha quando você explica as coisas, seu olhinho tá brilhando. E acho que é isso, independente de quanto, né? Por enquanto, não é o que eu preciso, mas quando Está você. na frente da sua mentora, você não vai colocar. É uma Não, construção, ainda já tem abriu a loja há um mês, né? E é o que a gente falou agora um pouco antes, quando a gente estava gravando o seu depoimento, que eu te disse, Fê, é a chance de você não escolher ou um ou outro, ou qualidade de vida, ou um trabalho que te dê lucro. A gente quer ter as duas coisas. Por isso que a minha missão é ajudar a vir aqui e ajudar as pessoas a fazerem dinheiro. Tem muita gente que sonha, e olha o sonho que você teve, né? Hoje eu até fiz a chamada do meu mailing, colocando vou vender canga na praia.
E daí o que eu tive de resposta de gente dizendo, bah, eu achei que você tinha largado tudo de novo, nananã. E daí eu disse, não, eu não, mas a Fernanda largou, vem ver a live. Porque entre pensar isso e fazer isso de uma maneira profissional, né? Que você consiga estruturar, que você vai conseguir garantir um faturamento mínimo, que você vai conseguir preservar a qualidade de vida, que você vai conseguir preservar seus valores, e que você vai ter uma marca autoral, tudo isso normalmente é só um sonho. Que passos que a gente precisa para dar para estruturar isso numa marca e colocar isso num negócio e gerar um faturamento alto, né? Que nem Sim. aqui, já trazendo um pouquinho desses bastidores, e que é muito legal ver a Fê querendo exercitar as estratégias de alta performance, porque isso, para mim, como mentora, me faz perceber que ela está numa conexão de uma crescente. Que agora que ela já está com a loja aberta, ela já está pensando em o que eu vou fazer de estratégia, como é que eu vou dar meu próximo passo. Então, para mim, da cadeira da onde eu estou sentado, é um ponto de maturidade que antes da loja talvez você nem estivesse pronto para executar, ou você ia ter outra visão do seu cliente, você ia ter outras respostas, que agora você vai estar com uma maturidade muito melhor para encarar isso, para entender, bom, então como é que eu vou criar uma empresa com uma cultura organizacional forte, que o meu ponto de venda lá, se eu deixar numa loja, consiga ter o mesmo compromisso que eu. Então, o que a gente está construindo dentro do Fábrica de Futuro, que você ainda está entregue ao processo e está ainda desvendando né, as aulas e coisa e tal, é isso. É muito mais do que só ter um público-alvo. É o seu vendedor tá tão comprometido com aquilo que ele entende o benefício que ele é automotivacional. É o que a gente falou, né, agora há pouco, o que a gente já estava falando. Quando eu comecei, eu, assim, não achava que, brigava comigo mesma, né, achava que, não, como é que eu vou criar um negócio se eu cada vez acho que eu estou impactando mais e quero diminuir tudo, né? Então você começa só que por um lado você agora eu acredito no que ninguém mais que eu que se preocupa com o planeta, que quer, que largou tudo porque acha que algumas coisas não são legais, né? Pro mundo, então mais que eu acredito nos meus produtos, né, agora, acredito e aí eu até uso uma frase tua até na loja, que é comprar ecoprodutos salva o mundo, virou um mandamento meu, tá, eu roubei de você, virou um mandamento meu que é... Pode compartilhar. Foi roubado, eu acredito nisso. Compartilhado, que a gente chama, porque primeiro que tem mais a ver com o nosso movimento ecológico, que as coisas não têm essa posse, né? Então você compartilhou, porque você compartilhou com muito mais pessoas. Então, já vamos mudando os vocabulários ao vivo e a cores aqui. Antes eu brigava comigo mesmo, falava, putz, como é que eu não queria vender, né? Mas agora eu acredito que eu vender o meu produto é o que salva, porque eu tô deixando de vender, alguém tá deixando de vender o que não foi legal, o que tá explorando alguém. Eu vejo muito aqui, às vezes na Paraíba, as meninas que fazem, eu faço muita feirinha e faço com as meninas, e elas estão também com uma cabeça de que, assim, brigando não valorizam o produto delas, às vezes elas ficam horas fazendo um negócio, e elas ficam lá vendendo por R$5, sabe? Às vezes elas mesmas se sabotam, sabe? Porque não valorizam. E acho que o povo não compraria, sabe? Por um preço maior. E muitas vezes é uma coisa que, sabe? Tão assim, teve o trabalho delas e tal. Então, eu falo que uma coisa, às vezes, de R$5, hoje R$20, às vezes não é nem um sorvete. Sabe, elas não se dão o valor, né? E se você não se dá o valor, você não consegue nem... você não consegue perceber isso, né? Assim, muitas aumentaram o preço depois que me conheceram, sabe? Eu falei, não, aumente isso aí, continue. E vendem do mesmo jeito, com o preço às vezes o dobro do que faziam antes, sabe? E acho que a gente vai encontrar, eu acho que uma das coisas que eu estou percebendo, que é um dos benefícios do método Sustente, primeiro é esse. Eu acredito tanto, e assim, vamos lá, vamos aterrissar algumas informações aqui só para as pessoas poderem nos acompanhar.
Primeiro que quando a gente fala de ser sustentável, existe um terceiro setor que é sem fins lucrativos, que é institucional, que é importante, que é regenerativo, mas não tem fins lucrativos. E existem projetos, inclusive, por exemplo, uma ecobarreira, que o cara põe lá uma boia para filtrar tudo que vai cair no rio. Aquele é um projeto que tem custo, ele precisa de um capital filantrópico para manter, porque alguém vai ter que tirar aquele lixo de lá uma vez por semana. E daí isso envolve logística, isso envolve para onde levar e uma série de coisas. E tá tudo bem, isso existe, só que isso deu para o setor do negócio sustentável a impressão de que se é sustentável tem que ser baratinho, e não tem que ser. Tem que ser o valor justo. Quando a gente está falando de uma peça como essa pessoa conseguir colocar o valor justo é justo com ela, é justo com as pessoas, é justo com o planeta, é uma correção do sistema. E, Fê, quando eu falo que as empresas são regenerativas, que é a minha linha de corte, a minha forma de regenerar é essa. É mostrar para as pessoas qual é o discurso. E enquanto ela não tiver um posicionamento de mercado e ela não entender para quem ela vende, ela não vai conseguir colocar o valor justo dessa peça, porque ela está vendendo para todo mundo. Agora, quando ela encontrar qual é o cliente que dá valor para isso, se posicionar, se comunicar para ele, ela vai poder cobrar R$ 100 a peça. E as pessoas passam lá. Então, o que é sobre isso. O meu trabalho é sobre isso. É você saber quem é a pessoa que vai dar valor no mercado, se posicionar para ela, vender para ela, e através disso você ter um arco narrativo que se atrai um cliente apaixonado. Exatamente. Então, quando a Fê tem uma canga ali, e aí ela tá. Hoje a gente vai exercitar estratégias de alta performance aqui. Começa com quem é o meu cliente. Vou pegar o meu Fabiola Empreende Verde. Né? Até hoje foi engraçado, foi a primeira vez que alguém me disse a Fabiola da Empreende Verde. Porque como meu perfil foi hackado, eu nunca tive esse nome, eu mudei de sobrenome, foi muito engraçado, porque a gente é o sobrenome da nossa empresa, né? A Fabiola da Passarga, é a Fabiola do Lixo Zero, é a Fabiola, então a gente vai indo. A Fernanda da Lixo Zero, Exato. Mas é muito. Agora até perdi o que eu estava falando. Você estava falando do empreende ver, do preço, do valor que a gente estava falando. Então, quando você entra, a gente vai agora exercitar essas estratégias de alta performance, mas a própria Fernanda, quando eu decidi meu persona, que é quem é meu persona, dentro de todas as pessoas que fazem lixo zero, eu entendi que a pessoa que eu tinha maior valor de contribuição era o dono de negócio sustentável, porque eu já ajudava na época eles fazerem o seu território lixo zero. Eu tenho aluna que patenteou o plástico de laranja, então eu tenho pessoas muito preocupadas com resíduos acima da média, porque é a natureza original do meu trabalho, mas eu percebi que essas pessoas faziam negócios e não conseguiam, abriam suas empresas e fechavam em um ano, fechavam frustrada, achavam que o mercado nunca ia dar valor, porque não percebe o valor daquilo. E daí eu fui escutando isso como um mantra tantas vezes, e como venho do comércio exterior e tenho técnicas avançadas de negociação, porque pensam os caras que são um avião. Desde que eu entrei no mercado, no começo, eu vivi toda a saga do dono do negócio sustentável, porque ele está apaixonado por sustentabilidade e ele acha que está todo mundo no mesmo nível. E daí ele fala sobre isso o tempo todo e as pessoas não estão conectadas com isso necessariamente. E daí você vira o eco chato, em vez de ganhar um cliente, você perde audiência, você perde um amigo, você perde cliente. Então, eu defendo Antes de te conhecer, lembra que uma vez eu nunca me esqueço, você falar assim, você estava falando com o Felipe, porque o Felipe te conheceu primeiro. Aí você falou com o Felipe assim, quem é aquela menina falando da composteira que eu pus? Eu pus um vídeo da composteira, eu falando da composteira, não sei o quê, e da composteira, nem que eu pus lá a canga para compostar, sei lá, eu podia ter posto um pedaço da canga para compostar, da canga biodegradável, mas nem isso. Gente, eu tenho uma composteira em casa, não sei o quê. E todas as minhas postagens antes de te conhecer eram de coisas do planeta, de sustentabilidade, que eu queria, já eu ia, sei lá, virar as Verdes Marias lá, sei lá, eu ia virar, tudo menos vender meus produtos que eu acredito, sabe? Então, isso é legal. E você pode fazer isso quando você faz um post dizendo este protetor solar não agride os corais, você está fazendo isso, mas você está despertando o desejo de compra, você está maximizando seu faturamento, você está mostrando uma coisa que os clientes não conhecem. Então, não é não fazer. É ter um arco narrativo que desperta o desejo de quem vai dar valor para aquilo.
Então, é exatamente sobre isso, sabe? Enquanto você não sabe com quem você fala, você não consegue fazer isso. É por isso que elas estão vivendo essa dificuldade. E além de você aprender, daqui a pouco você vai poder orientar outras pessoas a fazer isso, porque você vai compreender esse processo. Tanto que eu digo, quem aplica o método sustente-se completo, se chegou no final e não gerou uma alta performance em vendas, vai conseguir olhar para trás do processo e saber onde errou. Não vai ter dúvida de onde eu vou. Então, isso é o mais mágico de tudo. Daí você vai dizer, então tá, então eu tenho que ajustar a minha promessa, ou eu tenho que ajustar o meu persona, ou eu tenho que ajustar o valor, porque o meu valor não está ajustado ainda. Sabe? Então, Não, eu já assim. percebo. Eu não tendo feito, mesmo eu não tendo feito ainda as aulas todas, né, que eu tinha começado pelo Fábrica de Futuro, e que foi legal o Fábrica de Futuro também, porque a partir do Fábrica de Futuro, olha que como foi legal também, que quando eu fiz o Fábrica de Futuro, a gente fez a órbita, entendeu? Que foi quando eu emperrei, que daí eu fiz a órbita da Make You Better, da loja, tudo, que daí foi quando a gente fez o Hot City. E agora que já tem isso desenhado, que eu já resolvi meus fantasmas, já matei os fantasmas, aí agora a gente está fazendo vou fazer o Adelante e o Jornada, que são já para mim que já estou já com os produtos e tô já sabendo o que eu quero fazer, né? Agora, já conheço a persona também, então já sei o discurso, e agora é ir para esse lado, justamente aí para o lado dos outros cursos. A gente deu uma acelerada no Fábrica também, né? Com isso, porque eu acho que eu fiz aqueles exercícios, aí que veio a órbita toda, veio esse conceito da loja. E agora estamos indo para afinar para o ajuste fino, né? É mais avançado, né? E é exatamente assim, o Fábrica de Futuro ele foi feito para tirar a tua ideia do zero do papel, ou eu coloco recomeçar do jeito certo. Qual é o jeito certo? Tendo autoralidade, entendendo que você tem um persona, entendendo que você vai se comunicar com alguém no mundo, e daí você abre o seu negócio. Então, se alguém já tem um negócio, qual é o sintoma para saber se você precisa dessa ajuda desse curso? Se você não tem o faturamento que você deseja, você precisa de ajuda. E qual é a ajuda que eu dou? Eu dou essa ajuda de ter clareza de aonde posicionar o seu negócio para poder maximizar seu faturamento. E daí, quando a Fê fala dessa órbita. Porque outra coisa, né, que a gente estava falando também outro dia, a gente eu quando decidi empreender, né, eu e o Felipe, por exemplo, o Felipe, ele é designer, ele fez toda a coisa visual, ele fez as artes, ele fez todo o conceito da marca, ele que inventou o nome, fez a coisa dele de designer, né? E eu fiz a parte de produção, de ir lá encontrar viscose sustentável, encontrar minhas parcerias, todos os impactos, tudo que tinha a ver comigo, fiz toda essa parte. Só que a gente não é completo, né? Não tem a gente não sabe tudo, né? Eu tenho minha área, o Felipe tem a área dele, e a gente tem que buscar a ajuda das partes que você não tem. Porque dificilmente você vai ser um empresário que você tenha todas as competências necessárias para você ser. E aí que entra, você tem que estudar, você tem que procurar as ajudas que têm essas competências, que no caso foi quando eu te encontrei, que quando eu vi você falando, tudo fez sentido, sabe? E quando a gente foi falando da tribo, foi falando da persona, de encontrar a persona, e hoje eu vejo, eu tenho sua frase na loja, eu tenho, hoje quando eu passo, e eu faço a venda, eu te contei a história vou contar de novo a história aqui da feirinha. Para essa audiência. E aí eu encontro a persona, ontem a gente estava fazendo uma feirinha, até a Simone tá aí, oi Si, manda um beijo pra Maroca, a Maroca tá aí também, que faz as pulseirinhas, tá me vendo, vamos eu conheço o William, que tá aqui, o William pensa num projeto social, deixa eu ver, eu vi que tem também a Fê da Sobra Organizada, não tá mais, tá sim, aí a Mariana, bem-vinda Mariana, Med 3, Morena Flor, Bolsas e Mochilas Jeans, Milena Moraes, Nordiana. Muito legal. Digam o nome da associação, gente. Deixa a gente conhecer vocês, porque aqui é uma comunidade.
Ó, eu já fiz mais amigos de João Pessoa do que eu fiz em 10 anos de São Paulo, eu acho, sabe? Nossa, maravilhoso, João Pessoa tá sendo maravilhosa na minha vida. Lá, assim, Ah, que assim, eu tava nas feirinhas com elas, né? E aí a gente, olha que já que loucura, porque a gente não se dá conta de quanto a gente já vai começando a performar o negócio, que no começo a gente fica tão perdido que não sabe, você não sabe por onde começar, né? Até vi uma live sua com uma moça que com uma menina que está começando também tá nessa, mudou para Santos. E, e saiu ela não de sabia. Santos, E tá eu em já me senti Paraisópolis. nada como também a evolução das coisas, porque no começo é muito foda mesmo. Você tem ideia, assim, você fala, gente, Jesus, socorro, e você não sabe como fazer aquilo. Eu era assim, vender coco na praia, era isso, vender canga na praia, sabe? Eu falava, gente, eu vou pegar uma barraquinha e vou sair vendendo. E você vai, hoje já tem a loja, sabe? Então você vai fazendo aquilo se tornar. Aí olha que incrível, antes de eu ter a lojinha ainda, eu consegui fazer uma parceria numa outra lojinha, no mercado de artesanato, num outro mercado que tem aqui. Coloquei 5 cangas lá, coloquei poucas cangas lá. E aí eu tava na feira agora com elas na praia e veio uma menina linda conversar com a gente e falar, veio conversar, falou da Paraíba, falando das coisas daqui, como são legais, e bababá, a gente trocando ideia da Paraíba. De repente ela olha e fala, nossa, eu tenho uma canga igual aquela. E apontou para uma das minhas cangas. Aí eu, no momento, não imaginei que aquela canga poderia ser a minha canga. Eu não falei, como assim? A primeira coisa que eu pensei, falei assim, cara, vou matar alguém, alguém copiou já minhas cangas, ou então, como que pode? Ou coincidência do universo, ou então, como não pode, porque a minha estampa é minha, e tal. E aí, Exclusiva. exclusiva, a gente que fez a estampa. E ela Os pensou designers são também, de vocês. de ver a canga lá, ela deve ter pensado, poxa, já tem um monte de gente com essa canga, sabe? Ela também deve ter pensado. Aí ela falou assim, nossa, eu tenho uma igual, e tirou da mochila a minha canga, sabe assim? Aí eu, num lugar nada a ver de onde eu vendo, né, eu já, sabe, você tem um controle mais ou menos, você acha que já tem um controle mais ou menos do que você está fazendo ali, né, do que você vende. E aí ela falou que tinha sido nessa loja que ligaram para ela e falaram, olha, tem uma canga assim, assim, assado, que você vai gostar, que ela é grande, que ela é isso, falou todas as qualidades do que eu geralmente vendo, assim, sabe, que é o que eu acredito das cangas, e ela realmente, ela falou, nossa, é linda, tal, e comprou a canga lá, e eu falei, nossa, essa canga é nossa, sabe, inclusive a gente fez uma tiragem de 20 e poucas cangas só de cada dessa, poxa, que legal, e encontramos já uma pessoa, e ela era muito aquilo tudo que eu acreditava, sabe, e eu vi você, assim, falando, cara, essa é minha persona, sabe, então a gente agora é uma luta, em vez de ficar, a gente conversou isso também, em vez de, acho que talvez se eu não tivesse esse conhecimento, eu ficaria desanimada quando chegar num dia que não vendi nada, num dia ou não rolou, não, a minha busca agora é para encontrar essas pessoas, sabe? Eu sei que eu tenho eu sei que para essas pessoas eu tenho eu tenho o meu valor percebido, sabe? Assim, é muito, muito legal. E olha como ressoa em você ter encontrado alguém a vivo. Primeiro, bom, essa pessoa existe, essa pessoa que tem na minha cabeça existe, ela tá aqui na minha frente, ela sempre tem me escutado, tá falando as coisas que eu falo. Você vê como é a sua emoção como dona, ter essa identificação. Imagina o cliente e encontrar uma marca que atende tudo isso. Porque o mercado está carente, é exatamente o que você falou lá no começo, ou em algum momento nesses dias, que era que bom que tivesse mais gente fazendo isso. E a gente tem essa carência. Eu chego no mercado, eu procuro o chocolate que é de papel, eu só como batom, sabe? Até coloco as marcas aqui para a gente se dar conta disso.
Para mim é importante a embalagem. Eu trabalho com lixo zero. O meu território é um espaço lixo zero. Eu passo privação para não consumir coisas que não estão de acordo com. A gente não precisaria passar privação. A gente poderia ter outras alternativas de mercado. Poderia. Então, o Aí é mundo um está refém, disso. aí que a gente é refém, é que já o outro roubei esse também, tá? Robertilei. Compartilhei. Compartilhei. Esse é muito legal também, que a gente não pode ser refém do comerciante, entendeu? Tem que ter, a gente pode dar uma opção que seja mais amiga, com certeza, que seja justa, né? E quando você está nessa posição de marca, você consegue atender o consumidor e o comerciante e o mercado. E agora, Fê, tem uma coisa, foi muito legal até você mencionar, que estão chamando para feiras, quanto isso se destaca, que as pessoas não encontram outras marcas, que você me contou isso. Porque você vai notar uma coisa, e isso aconteceu com a Fernanda aqui de Porto Alegre também, quando ela falou que ia fazer um telecocô de cachorro, a galera caiu assim, ó, que nem mosca em cima dela, foi jornal, foi gente de financiamento, um monte de gente só de ter achado a ideia genial. E daí é muito comum que o dono de negócio sustentável viva toda essa euforia das entrevistas, da bajulação, das pessoas pagando pau e tudo lindo, e o cara não tem um tostão no bolso, porque ele não sabe nem como vender, nem o que vender. Sabe, tipo, para ti é um produto, talvez até de alguma maneira é mais fácil, mas, por exemplo, a Fernanda lá, que está vendendo um programa, onde ela vai fazer gestão de resíduos de condomínio, qual é o primeiro pacote que ela oferece? O que o cara exatamente paga para ela? Qual é o entregável? Como é que essas coisas se organizam? Quem que quer ter uma aula sobre lixo no condomínio? Que horas isso vai acontecer? Tipo, várias coisas acontecem nos bastidores antes dela ir lá e estruturar alguma coisa. Então, tem um pouco sobre isso, sabe? De a gente entender como monetizar. Principalmente que nem, ok, todo mundo quer ter o lixo mágico arrumado no mundo, mas mesmo que você quisesse no seu condomínio pagar alguém para organizar o lixo do seu condomínio, será que seu vizinho ia pagar? Como que se faz a proposta de valor para ela ter dinheiro num negócio que as pessoas não pagariam por? Então, é uma arquitetura de informações que ela vai muito além, que é exatamente, eu vejo as pessoas desistindo de sonhos porque elas não têm estratégia. E é tudo o que eu posso acrescentar para essa pessoa. É estratégia. E existe uma estratégia infalível, que é posicionamento de mercado, que te ajuda a ter alta performance na venda de produtos ou serviços sustentáveis. E se você fizer ela no passo a passo, como eu ensino no Fábrica de Futuro, no Adelante, que são passos complementares para ir fazendo essa construção, você vai chegar nessa resposta. Então, é viabilizar a possibilidade de você ter qualidade. Tanto que eu digo que eu vou levar para o mundo de Aloha, né? O que é o mundo de Aloha, precisamente? É um lugar onde você tem um faturamento tão alto que você pode ter uma semana sabática a cada 7 semanas. Essa é a definição de mundo de Aloha, que é onde eu quero levar o dono de negócio sustentável, que é o meu persona. Por quê? Porque eu estou lidando com pessoas que trabalham com sustentabilidade. Salvar o mundo é importante? É importante. Ganhar dinheiro é necessário, mais que importante. Mas essas pessoas preservam a qualidade de vida. Então, eu quero que essas pessoas organizem empresas tão fortes e estruturadas e com valores organizacionais e com metas, tipo, a gente nem chegou nisso porque você ainda não tem funcionário, mas quando você tiver funcionário, você vai entender como eu trabalho para essa pessoa estar sempre motivada ali dentro. O que tem que acontecer de bastidores para esse cara ter o mesmo tesão que tu de chegar na tua empresa? Então, eu nem vou trazer esse papo para cá, porque agora isso ia ficar complexo para esse momento. Mas tem como fazer isso, isso não é uma utopia, isso é um método de trabalho onde todos têm o mesmo objetivo e as pessoas estão unidas e todo mundo ganha e é lindo, maravilhoso. Então, quando você tem essa estrutura e esse passo a passo, você sabe você sabe que você tem que procurar um persona primeiro. Aí agora você mais ou menos achou. Agora, como é que eu vou me comunicar com esse persona? É o próximo passo, gente. Tanto que você me diz, tá, o E foi Rio, tão não sei o que, engraçado. você vai Eu ter que tive testar. E gozada, eu tive muita dificuldade no começo. Eu lembro que eu falava, gente, eu não sei quem era, quem é a minha persona. E depois, gente, eu percebi que a própria persona era eu, sabe assim? Que eu era uma persona minha. E gozado isso, sabe? Como a gente também, sabe, às vezes tá tão fácil a coisa assim, a gente complica também, sabe? Tem isso da gente complicar. E Sim, mas assim, você acho que fez uma coisa assim para a gente perceber que também, lógico, não tem só eu de persona, mas para você poder se comunicar de uma maneira que você
possa vender aqueles valores, né? Você passar aqueles valores para frente, porque você, no começo eu tinha vergonha até de falar mas não, eu tenho uma coisa que eu sei, que eu acredito, que eu me propus a fazer porque eu acredito naquilo, porque eu sou a própria pessoa que acredito naquilo, que construí aquilo, né? E me preocupo com a sustentabilidade. Nunca vai ser uma mentira, sabe? Eu não vou estar vendendo aquilo. Isso que é muito legal, que assim, às vezes eu vejo na galeria, até na própria galeria lá, as pessoas vendendo coisas que elas não sabem o que elas, porque elas são simplesmente vendedoras, sabe assim? E Uhum. não sabem nem como foi feito aquilo, nem tal, mas ela vai falar que é legal, que é isso, que é aquilo, um monte de coisa que ela é uma vendedora e nem às vezes ela acredita, sabe? E agora, Uhum. quando você acredita naquilo, você, sabe, fez aquilo que, no caso, eu sou a minha própria persona, sabe, também, cara, é muito, se torna mais fácil até de você vender, porque você fala, gente, eu acredito naquilo, eu fiz, eu acredito, eu quero que tenha pouco impacto, eu mudei toda a minha vida para ter menos impacto, então, nada mais eu ser a prova viva daquilo, assim, sabe? É muito, muito, muito engraçado isso, assim, que se tornou mais fácil também, sabe? Agora. Muitas vezes a gente é o nosso persona ou o persona transformado. Eu, por exemplo, falo para pessoas que fazem transição de carreira. Hoje eu até publiquei um stories que vai ficar histórico, porque foi uma expressão que eu publiquei instintivamente, vai virar na minha vida, porque eu estou ajudando as pessoas na metamorfose da vida. Porque são pessoas que estão fazendo esse hibridismo profissional. Você vinha lá da comunicação visual da sua empresa anterior, você abriu a loja, aquilo ali foi fácil para você fazer, você sabia como expor os produtos, foi instintivo, você colocou a sua habilidade antiga na sua habilidade nova, mesclou tudo isso e fez o que eu tenho chamado de hibridismo profissional. Eu peguei lá meus 20 anos de logística no comércio exterior, juntei com o tempo que eu fui gerente nesse escritório comercial, mesclei tudo isso com a minha escola de decoração e criei facilitações tão ricas sobre gestão de resíduos que me destacaram no meu nicho. Tipo, hoje, uma sessão corporativa, eu cobro em média, cada sessão de 3 horas, 15 mil reais. Então, o que me fez ter de diferente dos meus concorrentes para conseguir, enquanto os caras não conseguem vender uma palestra, lixo zero, eu consigo. Então, é você conseguir ter esse fator curiosidade que eu chamo. Eu falei eu vejo quando você vende o curso, eu vejo que você pratica aquilo também, sabe? Por exemplo, por isso que eu Uhum. falei da Fabíola Guerreira tal, que eu vejo que você vai junto, sabe? Então, é isso. Eu penso assim, a hora que eu tô falando lá para as pessoas que eu mudei de vida, que eu larguei tudo, larguei um salário, larguei uma empresa de 50 funcionários, larguei tudo para começar do zero, ali é a prova viva de que a viscose é realmente sustentável. Sabe assim, Uhum. é esse o ponto, assim, Uhum. ninguém precisa É o seu duvidar. compromisso com É esse, sabe? Então, assim, quando a gente age dessa forma, né? Como a Fabíola, que acredita na sustentabilidade porque ela era lixo zero, porque ela era. Isso tudo, a gente tem esse histórico, né? Acho que uma mudança de vida fez a gente comprova, sabe? Valida o produto, sabe? Eu acho que esse é legal, né? Aí é um dos mandamentos ali, de novo, rastreabilidade fideliza, porque se você pegar a sua história, colocá-la na roda, e é uma das maneiras de fazer um bom marketing, é trazendo essa pessoalidade, esse compromisso, toda essa ética, você vai também trabalhar esse ponto de fidelização do seu cliente. Quando a gente está falando de sustentabilidade, o meu objetivo com vocês aqui não é só aumentar o faturamento, é que vocês fiquem nesse jogo por um longo prazo. É que vocês tenham um conforto financeiro por um longo prazo. Então, aqui a Nádia Manas está dizendo, tá muito o mar se movimentando. Que Aqui lindo. atrás. Essa câmera Aham. da raia, parece que a raia tá nadando quando rola um vento. Foi Sim, é proposital. lindo. Parece que ela tá nadando, você tá flutuando no fundo do mar. Aqui ela também tá dizendo, você é super minha persona, viu? E antes É, aqui também ela a, falando a, da Amaral, tá concordando em tudo. É é, demais.
Não, e a Nó de Manas foi muito legal também, porque a Nó de Manas veio muito. Até acho que a gente começou a fazer mais comida vegetariana depois que me conheceu. A gente junta, é muito legal isso, porque a gente se junta e a gente, as embalagens, né, nossas embalagens começaram a conversar também, de serem parecidas, de serem todas de papel, que eu tinha falado da Soul Essence também, que começou a usar o celofane. A gente fez um grupo de mulheres que se ajudam, assim, e que é muito legal aqui, que a gente fez um grupo de mulheres que se apoiam e estão performando da mesma maneira, sabe? Tentando fazer com menor impacto, se ajudando, sabe? Com impacto social também. Muito legal, assim. Tô muito feliz. Eu tenho um post lá na minha timeline, eu acho que nem tá nessa timeline nova ainda, mas vou recolocar ele, que ele fala que os empreendedores sustentáveis têm duas coisas em comum: os hábitos sustentáveis e os clientes sustentáveis. E daí, porque daí no textão lá eu defendo que a gente tem que ser uma comunidade. Porque a gente ganha muito mais se a gente, né, faz isso. Muito, e veja a Dona de Mana dizendo, compra manteiga de papel agora. Até o adesivo a gente mudou, né, Si? Foi muito legal, muito legal. Deve ter gente que teve vindo por essa live aqui só para ver uma dessas estratégias de alta performance, que está no imaginário coletivo. A gente vai ter, nesse perfil aqui, ele cai exatamente 1 hora a minha live. A gente vai ter 20 minutos. Você quer escolher uma delas para a gente olhar primeiro? Vamos começar a dar vamos falando rapidão, eu acho, assim. O que você acha, assim? Como for. Eu vou só trazer a estratégia 1, eu leio ela para as pessoas saberem, e daí você me traz o que você tem de dúvida? Como você pensou em a gente fazer? Você quer só trazer a resposta? Eu quero muito falar da 4, que é os mandamentos que eu fiz. Alguns eu roubei teu, alguns eu fiz meu. Eu acho que a gente vai ter tempo para falar profundamente sobre uma delas. Quer começar com qual? Eu acho que a segunda a gente pode meio que pular, que é de valor de faturamento. A gente fala de valor de faturamento e tal. A primeira... Meu amor, eu estou aqui à tua disposição. Vê o que faz mais sentido para você, a gente começa por ali e vai para o próximo. Vamos começar pela primeira e vamos indo, então. Vamos falando. Então tá, então vou ler a primeira estratégia de alta performance, é uma estratégia que eu mandei no dia 13 de junho, que foi quando começou essa comunidade, olha, dia de Santo Antônio. E ela dizia o seguinte, que o exercício da semana ele tinha sido criado para ser pendurado no QZ central da sua iniciativa, porque eu defendo que você tem um War Room que você mapeia as informações do seu negócio. E daí o objetivo era fazer um quadro com colunas e cores diferentes, onde nesse quadro esse quadro se chama quadro do cliente ideal, e daí ia ter a primeira coluna numa determinada cor, onde você mapeia todos os problemas do seu persona em relação àquilo que você quer resolver. Aí, na segunda coluna, de outra cor, você mapeia todos os medos que ele tem em relação ao problema que você quer resolver. Aí você tem uma terceira coluna, onde você nomeia todas as crenças, daí a quarta coluna, todos os sonhos, daí na quinta, os erros mais comuns que ele comete em relação ao que você tem que estar resolvendo, daí no sexto, você constrói uma jornada que ele tem que seguir para chegar na transformação. Então, para quem não sabe o que eu estou falando, a minha transformação é pegar um cara que tem um produto sustentável, que não consegue ter faturamento, e levar a ele ter alta performance em vendas. Então, eu descobri que nessa jornada ele tem que saber onde ele atrai um cliente novo, ele tem que ter uma comunicação assertiva, ele tem que ter um arco narrativo que desperte o desejo de compra, e tudo isso está colocado nos meus produtos. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo. Foi legal que quando eu fiz essa estratégia, foi muito legal que algumas coisas que você já tinha falado para mim, aí que você vai brigar, vamos ver se vai brigar, vai dar bronca, a mãe brava, o arquétipo da mãe brava ativando. Você já tinha falado 500 vezes. Na frente das visitas não tem isso. E eu não tinha meio que assimilado. Mas aí depois eu falei, por isso que a Fabíola falou tanto do macia, que eu tinha que falar. E assim, agora, a partir dessa estratégia, saiu um discurso que eu ainda não pus ainda online e tal, preciso começar a exercitar isso mais. Mas eu falo
eu falo na loja, falo muito na loja. Não, Esse discurso, você já afinou esse discurso já agora, é só afinei o colocar. discurso. Precisa começar a escalonar no online, mas olha que legal, né? Que aí eu sou muito exatas, né? Então parece que quando às vezes eu escuto, às vezes as coisas não ficam bem diagramadas. Quando eu vou para uma planilha de Excel, eu fiz no Excel. Pronto, eu fiz no Excel, ficou tudo encaixado lá na cabeça. Aí, antes você estava falando alguma coisa que eu esqueci de mencionar antes, mas ontem eu me formei como mentora sistêmica. E você me falou, às vezes parece que você tem a habilidade, mas você trava para conseguir fazer. E isso tem a ver, sim, com memórias inconscientes, que você vai trazer alguma coisa que te impede de fazer e o sintoma é esse, você vê que você não está chegando onde você quer. Então, agora, quando você trazer isso, também eu já vou puxar e já vamos destravar, que agora eu sei destravar vocês. Quando você vê que tem alguma coisa que você diz, eu tenho habilidade técnica de fazer isso, e algo tá te impedindo. Aí, quais são os sintomas que você vai ver? Você vai ver que você começa... Toda vez que você vai escrever o tal do post, ou gravar o Reels, ou sei lá onde é que você vai estar travando, você vai ver que você não consegue. Você começa a contar o caixa, que você consegue... Você vai cortar as folhas secas da bananeira, você vai fazer qualquer coisa menos que você tem que fazer. Esse é o momento que você identifica a sua trava. E daí, agora a gente tem, né, muito que a gente pode fazer. Aqui, ó, a Fê dizendo, tá muito ruim minha conexão, vou ver gravado. Vai ver gravado, que vai estar gravado. Eu vou ter que ver a dela gravada também, que eu perdi no domingo, porque eu tava lá na feira. Então, aí o que eu fiz? Eu peguei essa estratégia e coloquei, fiz as coluninhas. Fiz a coluninha do vermelho do problema, fiz do medo, fiz a da crença, e aí depois eu consegui tirar uma oferta com todas resolvendo com o que o meu produto resolvia do problema, do medo, da crença, do sonho, tá certo? Fiz isso. Assim. Isso. Então, por exemplo... Isso tudo vai te dar base para te escrever uma copy. Se você reparar, por exemplo, a copy que eu fiz hoje para chamar a atenção para tua live, o que eu fiz lá? Eu ainda, assim, que nem eu te digo quando eu digo, oriento vocês a terem um nome matador para o produto. Você vai dizer a canga, você vai dar um nome para sua canga. A canga fantástica, a canga maravilhosa, a canga supersônica, a canga biodegradável, a canga que não agride os corais. Você vai encontrar esse nome da canga, tá? E a mesma coisa isso acontece quando você for fazer sua comunicação. Você vai ter uma headline matadora. Então, o que eu fiz? Hoje eu fiz uma coisa para chamar a atenção de um monte de gente que já deve ter pensado isso. Eu abri a chamadinha dizendo, vou largar tudo para vender canga na praia. Era a primeira headline. Aí o cara de curiosidade vai lá e lê, sabe? Então, você vai entender que isso que você está construindo ali são as informações que você precisa para saber qual é a tua headline matadora, o que está na cabeça, como é que eu sei que o meu cliente, em algum momento, pensou, vou largar tudo para vender canga na praia. Como que eu sei isso? E porque eu entendi os hábitos dele, porque eu sei que tem muita gente insatisfeita com o seu trabalho, porque eu pego muitas pessoas em transição de carreira, porque eu tenho uma persona que materializou isso. Entende? Então, isso que você está exercitando ali são as coisas que vão te... Talvez ali, e algumas vezes você vai usar essas expressões, né? Que você vai fazer as aulas lá, você vai ver que eu te mando abrir um caderninho e aquilo que o seu cliente escutou, você vai anotar a expressão que ele usou quando ele viu a canga. E daí você vai fazer a sua copy no Instagram usando as palavras do seu cliente. Você não vai apresentar com as suas palavras. Então, isso você vai colocar ali os medos, e daí quando ele te contar o medo dele, meu medo é que os meus netos não nadem num mundo, num mar azul, que só tenha plástico. Aí você vai poder dizer, não tenho plástico, porque o seu persona disse, tenho medo do plástico. Agora, se ele te disser, tenho medo que mergulhe no encontro em corais, você vai salientar que a tua canga, mesmo que no mar e seja levada, não vai prejudicar os corais. Então, você vai usar a linguagem que o seu persona fala. Então, agora vamos para o teu exercício. Me diz como é que você preencheu isso aí. É legal que, assim, quando a gente está ao vivo, a loja é um puta de um exercício. Laboratório. Um laboratório. Porque quando a gente está ao vivo, a gente ouve do cliente, né? Nossa, mas é grande. Nossa, mas é macia, olha que macia. Olha como, sabe? Então, é muito legal que ao vivo é um impacto
gostoso, sabe? Porque você sente a diferença. Tanto que, assim, na galeria que a gente tá lá, tem várias lojas que tem cangas. A menina do lado minha vende canga. Muitas vezes a pessoa vai pro lado, quer olhar mais coisa, vem e compra na minha, não compra na dela. E às vezes, sabe, o valor é o dobro do valor da dela, sabe? É muito legal isso. Você vê isso... você vê isso acontecendo. Até devem ter várias clientes, não sei se clientes entraram aí, que eu tenho muitos clientes já seguidores que gostam, compram e voltam depois para levar de presente, sabe? Ontem teve uma pessoa que levou 3 cangas da loja, que ele já tinha ido lá, foi, andou, viu todas as outras lojas e voltou e comprou a nossa canga, sabe? Então, a gente é muito legal, assim, que a gente percebe que tem um valor, né? Tudo isso tem um valor maior e que as pessoas percebem isso e fidelizam e voltam. Muitas vezes compram, nó de manas, compram, voltam no dia seguinte, compram mais para dar de presente. Então, a gente está percebendo muito, muito isso, sabe? Como esse laboratório vai te dar recurso para te escalar vendas quando for esse momento de escalar vendas, quando você tiver, ok, agora é o momento que eu quero testar um faturamento de, né, colocar uma propaganda na internet, ou fazer uma grande promoção, ou já botar banca com um influencer X do meu meio. Você já entendeu que, de alguma maneira, os seus produtos, por alguma razão, que eu ainda nem investiguei com você, mas se conectam muito com o praia, né? Que tem um lifestyle beachwear. Então, você já aterrissou várias coisas. E aí, Fê, para ti que é exatas, que você me dizia, no começo você me dizia assim, mas Fá, eu vejo as tuas aulas e não me faz nenhum sentido. Eu não sei nem como continuar. Tinha uns áudios teus que me falavam um pouco isso, né? E daí, hoje, você coloca isso de uma maneira que você entende como isso vai virar um argumento de venda. Você entende o que é gostar do seu cliente para usar lá na frente, entende? Sim. Então, aqui é o Nó de Manas falando, acho que você não vende apenas uma canga, né? Você vende uma consciência, amor pela vida. Então, eu quero que ela venda tudo isso através de uma maneira de valorizar aqui, para que isso vai dar chance de crescer projetos, né? Então... Eu acho que tem uma coisa por trás, sim, uma diferença, além do produto ser muito bom, dos produtos serem muito bons, além deles serem maravilhosos, lindos, eles têm um impacto maravilhoso e uma mentora maravilhosa também. É tudo de bom. Deixa eu até pegar aqui, porque hoje começou a me seguir uma pessoa que já tem lá, sei lá, 35 mil seguidores, muito legal, mas ela até reagiu com o meu story e tal. Só que ela é uma marca, peraí que eu vou pegar no outro telefone aqui que ele tá processando. Mas ela tem uma marca só de cosméticos sustentáveis, que ela apresenta como cosméticos veganos. Só que você entra no story dela, o arco narrativo dela é focado em venda de uma maneira profissa, acima da média. Ela realiza o que eu falo, mas de uma maneira que nem eu ainda tenho um arco narrativo para realizar, porque eu sou minha própria agência de comunicação. Ela com 35 mil seguidores provavelmente já tem uma agência, né? Então esse cara já está treinado em copy, e são coisas que eu estou desenvolvendo ainda, porque para mim o digital, eu estou investindo em curso para depois saber delegar. Né? Então, hoje eu executo tudo. Eu faço os vídeos, eu edito vídeo, eu capto depoimento, crio página de venda, eu entendo todo esse processo artesanal, até porque eu não tive, durante a pandemia, não estou com um capital de giro acima da média para ficar girando. Então, vou lá, invisto o necessário, já tenho um gestor de tráfego e tal. Mas, se você pega, e agora eu vou pegar o Instagram dela, ela executa exatamente tudo que eu ensino com uma maestria que você entende como despertar o desejo de compra do cara, saca? Então, deixa eu até pegar aqui que depois a gente pode seguir. Porque o online, aí a Simone tá até aí, ela fala para mim, me dá vários toques e tal. Ela tem uma pessoa que ajuda ela também e tal, e me dá muitos toques. Mas é uma coisa que você tem que fazer, como eu falo, na loja, a pessoa tá vendo ali, né? Tá vendo que é grande. Só que no online, você precisa pôr uma comparação para a pessoa que vê que é grande, senão você não vê que é grande. Então você tem que falar isso, tem que saber demonstrar isso. Tem que saber comunicar isso.
é realmente é um outro universo, sabe? Que você sabe que você tem tudo aquilo, mas pra você passar todo aquilo no visual e a pessoa entender tudo aquilo no online já é um mundo à parte, né? E que Então realmente segue aqui, anota o nome dessa menina e entra nos stories e dá uma olhada lá. É Mariane Mota, Mariane com 2 N's. Ela tem 38 mil seguidores, então certamente ela está muito mais na frente do que a gente no digital, né? Porque aí, gente, é muito legal pra vocês verem isso, porque eu tenho uma empresa há 10 anos, eu sei vender, eu sei estrategiar, eu sei tudo, mas o digital, para mim, é novo. A maneira como você vende a copy de um e-mail, de um WhatsApp, de um post, de um story, de uma live, de uma loja ao vivo, cada um é um. É tanto que eu digo para Fernanda que ela tem 2 negócios. Ela tem uma, olha, ela é dali, olha que legal. Vem, você vai ter a oportunidade de conhecer essa pessoa. Não sei, não tô que eu tô no celular, mas querendo de repente. Olha, não sei de onde ela é, mas eu falo para você que ela tem 2 marcas. Uma é a marca Make You Better Eco, que vai ter a sua própria história, que vai ter artigos, que tem a canga embaixo dessa marca, que tem um acessório para amarrar a canga embaixo dessa marca, mas ela tem a loja, que é outro business, que é outra estratégia, que é outro arco narrativo, que é outra maneira de se posicionar, que é outra maneira de interagir com o cliente, que é outra órbita de produtos. Então, você tem várias coisas que te permitem. Olha, a nó de manuseio dela é assim, de João Pessoa, eu a conheço. Olha. Então, eu não sei, eu nem, sabe, tipo, se eu olho, se eu rolo para baixo a timeline, eu não consigo compreender muito, porque eu não sou muito de Instagram, e ela não escreve nada na frente dos cards, então eu não parei para ler as legendas. Eu fui nos stories, e nos stories eu achei precisa a maneira como ela desperta o desejo de compra. Então, de uma coisa técnica, ela consegue dar palavras que posicionaram para mostrar o valor do produto para quem vai usar e trazer a responsabilidade ética dela, de sustentabilidade por trás, como um pano de fundo. Mas ela tá lá falando, deixa eu até pegar algum exemplo para a audiência, que talvez essa live vai ficar gravada, deixa eu pegar aqui. Mariane Mota. Já tinha até tirado. Aqui. Então, na bio dela, ela apresenta como beleza, visagismo, saúde capilar e cosméticos veganos, tá? E daí, quando você entra no stories dela, aí primeiro tem o reconhecimento de um profissional, que eu acho que o cara é cabeleireiro, ele não descreve, daí já começa com isso, você vê a maneira como tratam os funcionários, ele agradecendo a oportunidade que ele recebeu e tal. Aí ela vende um óleo vegetal de aloe vera. Aí ela diz, é ideal para fortalecer e evitar a quebra dos fios, além de ajudar a combater caspa, pois mantém o equilíbrio da oleosidade natural do cabelo. Então ela dá a funcionalidade do troço. Ela não está dizendo que é vegano, da cadeia, nada. Ela está dizendo para que vai usar. E aquilo despertou quem precisa, vai comprar. Aí passa o próximo story. O mesmo óleo de aloe vera. Na pele, o óleo ajuda a acalmar a pele pós-queimadura de sol, reduz a irritação e ajuda a regeneração dos tecidos. Olha as palavras que ela usa. Quem não quer regenerar os tecidos? Então, sabe? Aí tá. Daí vai para os cabelos oleosos, aprenda a tratar a oleosidade com tudo que a natureza oferece. Daí ela mostra o óleo essencial Peppermint. E tá vendendo o troço, com link de compra. Então, você vai entendendo a funcionalidade. Você compra porque aquilo tem uma utilidade para ti. Sim. Então, se é vegetariano, isso é o compromisso ético dela, tá lá por trás. Quem tiver rastreabilidade, quem se preocupar com isso, vai fidelizar, vai pagar pau. Mas se não tiver nada disso, ainda assim, ela consegue vender, entende? Sim. A Milena perguntando qual é o Insta dela, é Mariane Mota, Mariane com 2 N's. Então... Oi, Mi. A Milena trabalhou comigo lá em São Paulo. Olha! Aliás, a Milena comprou uma das primeiras cangas de tartaruga. E a tartaruga foi a primeira que acabou, viu, Mi?
Caramba, Viu? a Milena, beijo, Exclusiva! saudade. É. Então, Fê, me diz que dúvida você tem aí dessa estratégia, que daqui a pouco nossa live vai cair também. Ela termina em 1 hora redondinho. Então, mas tá vendo? É isso. Você falou tanto da gente se apaixonar pela. Isso aí é da gente se apaixonar pra gente se apaixonar pela solução, né? E não pela oferta. E eu acho que eu ainda não comunico bem isso muito online, não. Eu acho que ao vivo as pessoas percebem isso, quem dá valor, é mais fácil, mas eu ainda não consigo comunicar isso online, eu tenho essa consciência. Mas deixa eu pegar um segredo do sucesso. Quando você pegar a mão de comunicar, você só vai repetir. Até pegar a mão que demora. Porque ó, a gente tem 28 segundos e vai cair, tá? Quer deixar uma palavra final? Não deu pra gente ver nenhuma estratégia, vamos fazer outra live. Porque é muito assunto. Vamos fazer na live, daí a gente vai direto ao ponto. Vamos, porque tem 15 dá pra perguntas. gente conhecer, falar tudo e é muita coisa, né, gente? Muito obrigada por estar aqui comigo, Fê. Vida longa, make you better.